Essa é a lição número 3 do discipulado Missão Vivos. Nosso tema de hoje: quem é Satanás? Queridos, é um tema complicado. Quando nós falamos do inimigo de nossas almas, há um certo desconforto. Uns sentem medo, outros não sentem bem, enfim, no geral, nós não gostamos de tratar a respeito desse camarada. No entanto, é preciso conhecermos todo o mundo espiritual para que tenhamos uma visão geral e também uma visão que seja localizada, para que nós possamos saber quem é o nosso inimigo, saber quais são as suas artimanhas, como ele age, o que é que ele faz na nossa vida. Mesmo sendo nós salvos, purificados no sangue de Jesus, também sofremos os ataques do maligno. Ele está aí pronto a atacar-nos, pronto a fazer-nos errar o caminho, pronto a nos fazer desviar da santa e bendita palavra do nosso Senhor. Irmãos, quem é Satanás? Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós temos a definição que ele é o nosso inimigo. Ele é aquele que foi criado por Deus, levantou-se contra o Senhor, tentou usurpar, tomar o lugar de Deus ali na glória, mas o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, o expulsou dos céus, e ele tornou-se o inimigo, o acusador, o diabo. E os anjos que acompanharam, 1/3 dos anjos, não sabemos qual é o número desse 1/3. No entanto, temos convicção que é um número muito elevado, um número muito grande, inimaginável na verdade. 1/3 dos anjos acompanharam a Satanás, seguiram a direção que ele estava andando, seguiram no controle dele e foram junto com Satanás expulsos. E esses são os demônios que nós ouvimos tanto falar e que a Bíblia tanto fala. São os anjos caídos, que caíram aos milhares, que foram expulsos dos céus aos milhares. Quem é Satanás? A sua existência é um fato. No Antigo Testamento ela é mencionada em 7 livros e por todos os livros do Novo Testamento. Portanto, não há como contestar. Nós temos visto que algumas pessoas querem fazer por menos. Satanás não existe, o mal não existe, enfim, isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia é extremamente clara com relação ao nosso inimigo. Satanás foi criado como um santo anjo de Deus. Foi criado por Deus, foi criado santo. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, descreve Satanás como sendo criado como querubim. E foi aparentemente o anjo criado em posição mais alta, pelo menos a Bíblia faz referência a ele como o anjo mais elevado ali nos céus. Ele se tornou arrogante e decidiu que queria se assentar em um trono que fosse acima do de Deus. E nós vemos isso em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 13, e também Ezequiel capítulo 28, versículo 15. O orgulho de Satanás o levou à queda. Repare as muitas afirmações no futuro. Está em Isaías capítulo 14, versículo 12 e seguintes: subirei, exaltarei, me assentarei, subirei e serei. Por causa do seu pecado, Deus expulsou Satanás do céu. Esse é um resumo muito resumido da história de Satanás, da sua decisão em querer reinar nos céus e consequente castigo dado por Deus. Eu quero chamar a vossa atenção para um detalhe. A Bíblia diz que Satanás quis usurpar o lugar do Senhor, tomar o lugar do Todo-Poderoso, e foi castigado exemplarmente. Foi expulso dos céus, jogado no inferno, e mais à frente vamos ver a respeito disso. Agora imagine nós, que somos criaturas que já fomos concebidas no pecado. Satanás era puro, era santo, e ele foi expulso dos céus. E muitos hoje acham que o amor de Deus é tão grande para conosco que não vai permitir que sejamos, enfim, que aqueles que não querem saber de Deus não sejam condenados. Se condenou a Satanás, com certeza há de condenar a nós, que já nascemos com a sentença do pecado, com a sentença da condenação sobre nossas vidas. É preciso ficar atento a respeito disso. Mas vamos então, amados, para alguns tópicos que são importantes para nós. Letra A sua existência é bíblica. Número 1, pecou contra Deus e será jogado no inferno.
Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Essa é uma afirmativa, irmãos, que nós precisamos estar atentos a ela. Como eu disse anteriormente, se o Senhor castigou a Satanás, que foi criado na perfeição, porém rebelou-se contra Deus, imagine a nós que já nascemos em rebelião natural contra o Senhor. Nós precisamos buscar o quanto antes esse acerto com o Todo-Poderoso, para que também nós não sejamos precipitados no inferno, tal qual o Senhor fez com Satanás e os seus anjos e os seus seguidores. Amém? Estejamos atentos a essa palavra, porque ela é extremamente clara, muito clara. Número 2, expulso do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus respondeu: de fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ouça, irmãos, Satanás criado por Deus, Satanás pecou contra o Senhor e ele foi expulso do céu, e o próprio Jesus testifica a respeito disso. Portanto, não há dúvidas com relação a essa expulsão, com relação a essa situação de Satanás nesses dias. Número 3, autor da queda. Então o Senhor disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Nesse texto, nós vemos o Senhor lançando a maldição sobre a serpente, a maldição sobre a cobra. Claro, era Satanás que estava personificado ali naquele momento, e ele foi condenado pelo Todo-Poderoso, foi castigado pelo Senhor a viver de uma forma muito diferente daquela que ele tinha, porque ele tentou Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, estavam ali experimentando o melhor que o Todo-Poderoso tinha para o homem. No entanto, amados, eles não conheciam a respeito do mal. Satanás veio e propôs este conhecimento, por incrível que pareça. E quando Satanás propôs esse conhecimento, ele disse: coma do fruto. Ao comer daquele fruto, vocês serão tal qual o Senhor. Interessante que Satanás não mentiu, ele falou uma verdade. Mas há situações, amados, que ao observarmos verdades, nós pecamos contra o Todo-Poderoso. Não é tudo que é real que é para as nossas vidas, que serve para as nossas vidas. Portanto, nós precisamos estar muito atentos a esta realidade e vivermos a realidade de Cristo Jesus. Satanás induziu Adão e Eva a comer o fruto. A partir daquele momento, eles desobedeceram o Senhor, tiveram seus olhos abertos e entenderam que havia um pecado contra o Todo-Poderoso. E ali eles receberam a sentença. E por consequência deste pecado, nós também recebemos sobre a nossa vida essa maldição, a maldição do pecado. E a Bíblia diz que todos que nascem em pecado. E nós precisamos urgentemente de Cristo Jesus. Tópico 4. Satanás tentou a Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ouça, irmãos, é um inimigo extremamente astuto. Ele não é menino de feira. Ele não é alguém que você pode olhar e menosprezar. O inimigo de nossas almas é extremamente astuto e poderoso. É preciso, portanto, que a nossa vida seja santa, seja reta, que nós tenhamos uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, para que haja força em nós para resistir o inimigo, para resistir às forças, para resistir o ataque, para resistir às investidas do inimigo contra as nossas vidas. Nesse texto, a palavra de Deus fala de forma clara que ele levou Jesus ao deserto para ser tentado. E ali Jesus foi tentado à exaustão, porém o Senhor Jesus, ele resistiu a Satanás, ele resistiu à tentação, ele manteve-se forte e ele venceu o inimigo naquele momento. Nós também, irmãos, somos tentados no nosso dia a dia.
Se você observar bem, quantas tentações bate na porta do teu coração, bate na tua mente, entra pelos teus olhos, pelo teu ouvido, pessoas fazem contra você, quantas coisas, quantas tentações. Mas se nós permanecermos fiéis, o Senhor nos dará a vitória, nós seremos vencedores, porque Jesus, irmãos, Ele nos dá a capacitação para resistirmos o mal e vencermos o mal. Amém? Tópico 5. Ele opera sinais maravilhosos. Ele opera sinais mentirosos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Nos diz a palavra: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Veja, queridos, a informação do apóstolo Paulo é importante demais para nós em nossos dias. Nós temos visto toda sorte de sinais nesses últimos tempos. Se você vai nas religiões não cristãs, você consegue enxergar ali os seus sacerdotes fazendo sinais maravilhosos. São curas espirituais, cirurgias espirituais e tantas outras coisas que é possível ver. É possível ver essas coisas. E eu quero afirmar para vocês, são realidade, são verdade. E as pessoas que ali vão, elas recebem de fato, entre aspas, a bênção que procuram. No entanto, amados, é o poder do inimigo ali agindo. Haja vista que, se o Senhor não está presente, se a religião pratica atos que são contrários à vontade do Senhor, não é porque as ações parecem boas, parecem legais, parecem abençoadoras, parecem de Deus, que são de Deus. E o inimigo diz a palavra que ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Ele tem poder para fazer coisas magníficas. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque o maligno há de levantar-se e tem levantado-se e tem enganado as pessoas de uma forma muito grande. Nas religiões não cristãs e também dentro das religiões chamadas cristãs. Nós temos visto que dentro do cristianismo, muitas vertentes não pregam Jesus como Senhor e Salvador. No entanto, é possível ver os sinais, é possível ver os milagres acontecendo. Mas, quando você observa a luz da palavra de Deus, Deus não cabe dentro daquela situação. Deus não está ali dentro. Mas como é que opera? É porque o poder das trevas está presente e ele tem poder, ele tem autoridade para fazer coisas extraordinárias sobre a face da terra. Isso está na Bíblia. Tem muitas pessoas que acham que Satanás não tem poder. Tem, amados. O único poder que Satanás não tem é de criar vida. Ele não tem esse poder, isso é de Deus, a vida é do Senhor. Mas tirar a vida, se a pessoa não tiver cuidado, ele ceifa a vida das pessoas. Ele tenta contra a vida ao espírito de morte que tenta contra a vida das pessoas. Mas nós, amados, que somos lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus, isso não é motivo para nos preocuparmos. Não é motivo, porque nós estamos guardados, estamos protegidos pelo Todo-Poderoso. E nós precisamos buscar essa proteção, e isso se faz quando nós santificamos a nossa vida, quando nós consagramos a nossa vida ao Todo-Poderoso. Amém? E quando assim nós agimos, nós estaremos guardados. A mão do Eterno estará sobre a nossa existência e nós não poderemos ser tocados pelo maligno. Ele pode até oprimir você. Sim, pode. O inimigo pode oprimir você. Ele pode fazer você sentir algumas situações, alguns desconfortos, alguns problemas. Pode até surgir uma enfermidade, coisa assim desse tipo. Mas quando nós estamos atentos à palavra do Senhor, Ele vem, Ele restaura, Ele nos cura. No entanto, amados, Ele não pode ir muito longe quando estamos em perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. A opressão, sim, esta com certeza é comum àqueles que servem ao Todo-Poderoso. Número 6, assume a forma de anjo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Escutem isso, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amados, diz-nos a Bíblia que ele era um dos maiorais nos céus, um dos anjos mais elevados, de posição mais elevadas no céu. Ele conhece toda a situação espiritual, ele sabe tudo, ele conhece toda a realidade.
E Ele sabe também, irmãos, como tocar nas pessoas, como agir contra as pessoas. E Ele também tem o poder para mostrar-se como anjo de luz. Anjo de luz dá-se a entender como um ser, como um anjo poderoso, maravilhoso, bondoso, extraordinário, que só faz o bem. E o engano é uma das armas do maligno. Ele chega num espaço, ele faz coisas boas, ajuda as pessoas, opera o milagre na vida das pessoas. E quando olham para isso, as pessoas cegam, ficam cegas, porque estão vendo apenas o resultado e não conseguem ver a situação no geral, ver toda aquela situação, todo o contexto no qual os sinais estão sendo operados. E o interessante é que as pessoas que recebem esse tipo de milagre, elas ficam amarradas à religião, ao ser que operou aquele milagre. As pessoas ficam amarradas a esse ser. Elas começam a prestar culto. Elas esquecem de Deus. E elas ficam focadas nisso. E é isso que o maligno quer. Ele quer roubar a atenção das pessoas de Deus para si. Mas ele não faz questão de levar a glória. Ele não faz questão. Para ele, se uma entidade espiritual qualquer receber a glória, está muito bom, porque é para ele também. Ele se manifesta de muitas formas. E ele dessa forma consegue prender milhares aos milhares e aos milhares. E há muitos amados que estão vivendo presos em cadeias eternas, que se não reconhecerem a soberania de Cristo Jesus, hão de perder a salvação. Amém? Letra B. O destino de Satanás: ficará eternamente no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Esse texto, amados, de uma forma totalmente clara, fala a respeito do lago de fogo, também conhecido como inferno. E fala que Satanás será jogado ali junto com aqueles que não quiseram saber de Deus. É uma realidade, amados, uma realidade bíblica. E as pessoas por aí dizem que não existe o inferno, que o inferno é aqui nessa terra, mas a palavra de Deus é clara e afirma que existe. E é preciso estarmos atentos para que o nosso destino também não seja neste lugar. É sério, queridos. A partir do momento que nós desistimos da caminhada, você vai com o Senhor, vai, como foi Judas, mas em determinado ponto da sua jornada, você acha que não está muito legal, você resolve desistir. Não existe outro fim. O fim é estar ali nos dias eternos com o inimigo de nossas almas, e ali há de padecer por toda a eternidade. Não é para que nós tenhamos medo dessa condenação, mas é para que estejamos atentos que, se nós não vivermos com o Todo-Poderoso, isso há de acontecer na nossa existência. Letra C. Satanás é limitado. Sua ação pode ser resistida. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de vocês. Ouça. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de vocês. A palavra de Deus nos deixa claro que o inimigo de nossas almas pode ser resistido, mas há uma condição que é necessário ser observada. A condição é obedecer a Deus. Se nós não tivermos uma vida de obediência ao Todo-Poderoso, e essa obediência em todos os aspectos, nós não podemos obedecer a Deus em partes. Eu vou à igreja e estou obedecendo a Deus. Eu conto uma mentirinha, estou desobedecendo a Deus, mas Deus entende. Não, o Senhor quer que sejamos obedientes em todos os aspectos, em todos os pontos na nossa vida. E essa obediência, irmãos, ela nos possibilita a condição de enfrentarmos o maligno, e ele há de fugir de nós. Ele há de fugir. Por exemplo, surge uma pessoa endemoniada na sua frente. Se você não estiver em total obediência ao Todo-Poderoso, como você há de enfrentar o inimigo? Não tem como.
ele vai rir da sua cara. Ele vai rir, e se você não tiver cuidado, ele vai montar nas suas costas e vai fazer uma festa na tua vida. E há de fazer uma festa na vida dessa pessoa. Porque é preciso que haja a obediência, porque essa obediência ela vai produzir santidade. Nos dará a autoridade que só Deus pode nos dar. Expulsar um demônio, irmãos, não é porque eu estudei, agora eu sei algumas palavras mágicas e eu vou chegar diante do endemoniado e eu vou falar umas palavras ali, aquela coisa toda, e o maligno vai ficar com medo de mim, aí eu vou pegar a Bíblia, eu vou esfregar na cara do endemoniado. Não é assim. Expulsar, irmãos, o maligno, enfrentar e conseguir vencer o maligno, só é possível com a autoridade do Todo-Poderoso. E essa autoridade, ela é fruto de uma vida de obediência, de observância aos princípios de Deus. A partir do momento que você consegue viver aquilo que Deus quer para a tua vida, você poderá enfrentar o nosso inimigo e certamente você sairá vencedor, porque o Senhor te dará a vitória, Não é possível servir a dois senhores. Muito bem colocado, só para nós entendermos. Tem que predominar santidade de ponta a ponta. Eu não posso apenas colocar pingos de santidade, pontos de santidade, e acho que eu vou conseguir, porque não existe. A santidade é total. Para que eu tenha comunhão com o Todo-Poderoso, a minha vida precisa estar totalmente lavada. Isso precisa ser totalmente branco, de ponta a ponta, sem nenhuma marca. Ou seja, apenas pontos brancos na nossa vida não serve. Apenas pontos que nos remete ao Senhor não serve. A minha vida precisa refletir Jesus de ponta a ponta, numa totalidade. Só dessa forma, queridos. Se eu vou à igreja, se eu procuro servir ao Todo-Poderoso, mas eu sou um mau pagador, por exemplo, eu estou com a minha vida aberta, e aquilo que eu faço para o Senhor, Ele não aceita. É assim que funciona. Ah, mas eu sou dizimista fiel, mas o cara não tem testemunho na rua, Deus não recebe o dízimo dele. Ah, eu sou uma pessoa que estou pregando, estou cantando louvores ao Todo-Poderoso, o Senhor não aceita, se você não tiver com a vida lavada, com a vida purificada. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que tenhamos o coração lavado e purificado. Nosso templo precisa estar lavado e purificado no sangue de Jesus. E se nós estivermos em pecado e formos enfrentar o demônio, uma pessoa endemoniada, se prepare para o pior, vai passar vergonha. O guerreiro conta uma história, nosso irmão Edivaldo conta uma história. Numa determinada igreja, havia um pastor que estava em adultério. Ele morava numa cidade e ele dava um suporte na igreja local. Num dos cultos, alguém caiu endemoniado. E esse pastor foi expulsar o demônio. Diz o guerreiro que esse demônio deu uma surra nesse pastor e colocou todo o pecado do camarada para fora. E foi difícil para tirar o demônio de cima do pastor. Para nós enfrentarmos o inimigo de nossas almas, só com o coração lavado e purificado no sangue de Jesus. Caso contrário, prepare-se para o pior. Porque Ele tem poder, Ele tem autoridade. E Ele não vai dar moleza àqueles que acham que pode fazer alguma coisa contra Ele, na força do seu próprio braço ou no seu próprio conhecimento. Não faz, irmão, não faz. Alguns até conseguem expulsar. Deixa-me complementar. Alguns até conseguem expulsar, e nós temos visto muito isso na televisão. O cara chega diante de um endemoniado, entrevista o demônio, pergunta isso, pergunta aquilo, o demônio pega o microfone e doutrina a igreja. Doutrina a igreja, por incrível que pareça. Mas a Bíblia nos recomenda que não é dessa forma, não é assim. O demônio, quando surge na vida de alguém, é para ser repreendido e expulso de forma direta. Nós vamos falar um pouquinho à frente a respeito dessa questão, mas nós não vemos em lugar nenhum na Bíblia Jesus dialogando com o demônio, conversando e perguntando isso, aquilo, outro. Não existe isso. Amém? Então, amados, o inimigo de nossas almas é um ser real, poderoso.
E nós precisamos estar muito atentos para que ele não venha nos enrolar, para que ele não venha dominar a nossa vida, trazendo dano aos nossos corações. Letra D. Quem são os demônios? Demônios são anjos que junto a Satanás foram expulsos dos céus, quando este rebelou-se contra Deus. Isaías capítulo 14, versículos 12 até o 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi a rebelião do inimigo contra o nosso Senhor. Essa foi a atitude dele. Ele queria usurpar o trono do Todo-Poderoso. E ele foi, juntamente com o texto dos anjos, expulso dos céus. Assim como os anjos têm acesso aos lugares espirituais, os demônios também têm acesso e podem descer às profundezas do ódio, rancor e perversão. Atormentam pessoas, se apossam delas e as tiram de Deus e da sua verdade. Estas são ações dos demônios. E os demônios, amados, são anjos caídos que estão espalhados sobre a face da terra. Estão aí para atormentar as nossas vidas. Satanás é um, mas os demônios são milhares e milhares e milhares. A Bíblia não nos dá um número, mas diz que é 1/3 dos anjos do céu. Dá-nos a entender que são um número muito grande mesmo, que estão sobre a face da terra. Primeiro tópico: os demônios podem causar doenças. Mateus capítulo 9, versículo 33. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Ainda Lucas 13, versículo 11. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Há muitas doenças em nossos dias que as pessoas estão sofrendo, que elas não são naturais, mas sim são opressão demoníacas. São opressões, são colocadas pelo maligno. São doenças, amados, que têm uma origem espiritual. E muitas dessas pessoas batem nas portas dos médicos, um médico, 2 médicos, juntas de médicos, e não conseguem encontrar a causa. Já ouviram falar a respeito dessas coisas? E foram tantos médicos e não conseguiram encontrar a causa. São doenças, amados, colocadas pelos demônios na vida das pessoas. Doenças espirituais. E eu entendo como doenças espirituais, por exemplo, a depressão. A depressão, irmãos. Os médicos procuram a causa e geralmente não encontram uma causa que seja aceitável. Mas as pessoas estão ali oprimidas, escondidas, não saem de casa, não têm vontade para nada. O seu espírito praticamente morre. Dá-se para ver que não é natural. Há alguma coisa errada. Então nós vemos que o demônio tem esse poder. As chamadas síndromes, tantas síndromes que tem por aí, que levam as pessoas a sentirem sintomas de uma enfermidade, vão no médico, vão em cardiologistas, vão em outros médicos, fazem tomografia, fazem tudo, e o médico diz: olha, você não tem nada, o seu corpo não tem nada. Aí o cara chega em casa, o coração está lá disparado, parece que vai explodir. E você sente uma dor que não tem explicação, não existe uma explicação. E quando você olha à luz da palavra de Deus, você vê que a origem muitas vezes é espiritual. São os demônios que oprimem as pessoas, amados, e levam as pessoas ao sofrimento. A opressão, ela consegue alcançar também o servo de Deus. A opressão é diferente de possessão. Possessão é quando o espírito maligno, ele entra na vida da pessoa, entra no corpo da pessoa e ele domina as faculdades mentais da pessoa. Ou seja, aquele momento da possessão, ele está sendo dominado literalmente em todos os aspectos por um demônio. E quando o demônio sai, ele não tem lembrança daquilo que ocorreu. Por quê? Não era ele que estava agindo. O maligno
tomou o corpo dessa pessoa e estava agindo através dela. A opressão não é uma possessão, mas sim o ataque do maligno contra a vida das pessoas. E as pessoas sentem uma série de situações. Satanás pode te oprimir numa questão financeira, na saúde. Ele toca na sua casa, ele toca na tua vida de muitas formas, e você recebe na tua existência esse mal. Isso é a opressão. Mas nós precisamos, a partir do momento que você passa a sentir sintomas que não tem uma explicação lógica, repreender em nome de Jesus. Tem que repreender, irmãos. Nós precisamos ter uma palavra de repreensão, uma palavra de poder na nossa boca, para abrirmos a boca e declarar que em nome de Jesus, a vida é dele, a nossa existência é dele, a nossa casa é dele, aquilo que nós temos é dele. E quando nós agimos assim, nós veremos a glória do Eterno se manifestar, veremos o poder de Deus agir na nossa existência. Tópico 2 nos diz: os demônios podem possuir os homens. Mateus capítulo 4, versículo 24. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. E há muitas pessoas que estão possessas e fazem coisas que não sabem, fazem coisas terríveis e não sabem. Dia desses eu ouvi na televisão uma entrevista, e o cara falava que ele não lembrava de nada que tinha feito, não lembrava de nada. Irmãos, o diabo pode fazer isso com alguém. Ele pode dominar alguém, usar essa pessoa para toda sorte de mal, levar essa pessoa a fazer coisas terríveis, barbaridades, e depois sai do camarada e deixa o camarada se ferrar. E ele fala: mas eu não lembro disso. Não lembra mesmo, porque ele foi usado, foi uma ferramenta do mal. Foi uma ferramenta do mal, amados. Da mesma forma que o Senhor Deus nos usa como ferramenta para fazermos a obra, o inimigo usa o homem como ferramenta para fazer o mal sobre a face da terra. Queridos. E quando a pessoa não está possessa para ser usada pelo diabo para fazer o mal, elas são induzidas a fazer o mal. Tem muitos que acham que se fizerem determinadas situações, determinadas coisas, vão se dar bem na vida. E fazem, porque acham que é o caminho certo para conseguir aquilo que seu coração quer. Elas são induzidas e levadas pelo maligno a agir de forma errada, a agir de forma equivocada. Com relação à possessão, o inimigo só entra no coração que está aberto. Se o coração tem Jesus Cristo, se o coração está lavado, está purificado, se o Senhor habita na vida, irmãos, impossível que esse homem seja possesso. É por isso que nós não podemos ter medo do maligno. Se você tem Jesus no teu coração, não tenha medo. Não tenha medo. Se aparecer uma pessoa possessa aqui, enfrente em nome de Jesus. Enfrente. Enfrente mesmo. Aponta o dedo, irmão, e repreenda em nome de Cristo Jesus. Eu te repreendo em nome de Cristo Jesus. Saia dessa pessoa. Ela pode até relutar, pode até lutar um pouco, mas não terá poder para tocar em você, porque você está cheio da graça e do poder do Todo-Poderoso. Mas como falamos antes, é necessário que a vida esteja em santidade. Caso contrário, você será envergonhado, mas será envergonhado. Por isso que o servo de Deus não pode dar brechas. Brechas é abrir espaços para o pecado. Nós temos que ser corretos, plenamente corretos nas nossas ações. Todas as nossas ações que ferem princípios de Deus, abre espaços para que o maligno toque na gente, para que o maligno toque na tua vida. Diz a Bíblia, nós precisamos vigiar, e vigiar é estar atento, estar atento. O inimigo, irmãos, ele é muito astuto, muito sábio, e ele sabe como fazer você tropeçar. Ele sabe, ele te conhece. Eu costumo dizer que o maligno te conhece e me conhece mais do que eu mesmo, mais do que eu mesmo. Ele me observa desde o dia que eu nasci. É provável que nós tenhamos uma espécie de fichário, onde tudo que você faz está ali anotado.
e ele funciona como um computador, ele consegue fazer projeções. Hoje a computação, você alimenta com dados e ele projeta o futuro. Ele projeta algumas coisas na tua vida. E o maligno, na sua sabedoria, na sua inteligência, ele consegue, com aquilo que você faz, projetar aquilo que você quer para amanhã, depois de amanhã. E ele sabe como alimentar a tua vida para que você seja enganado. Conhece o ponto fraco da pessoa. Ele conhece aquilo que você não conhece a teu respeito. Você vai no psicólogo, por exemplo, ele começa a mexer na tua mente, começa a puxar as coisas e vai ali construindo a tua vida. Daqui a pouco ele te dá uma orientação, você passa a observar as orientações do psicólogo e você sai de algumas situações. Agora imagine um maligno com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Então é isso que ele faz. Ele consegue, amados, enganar as pessoas, e nós não podemos nos deixar enganar, achando, por exemplo, que aquilo que fazemos para o Senhor já é o suficiente. Isso é uma das grandes armas do maligno. Uma das grandes armas dele é fazer você pensar que você já faz muito para o Todo-Poderoso, que não é bem desse jeito, que você pode dar um pouco de folga para si próprio. Fiquemos, portanto, atentos. E aquela história, nada a ver, e vai nessa história, o que é que tem nada a ver? O que é que tem nada a ver? Vai. É isso que o maligno quer que você pense. O que é que tem nada a ver? Vou jogar na loto, o que é que tem nada a ver? Se eu ganhar, vou dar 10% para a igreja. 10% aí faz a conta. Se eu ganhar 30 milhões, vou dar 3 milhões para a igreja. Ih, olha, 3 milhões para a igreja é dinheiro demais. Aí o diabo fala, o que é que tem? Nada a ver você ganhar, você vai fazer uma boa ação para a igreja. Aí você vai e joga na loteria, joga teu dinheiro fora. O dinheiro que deveria do Senhor, você joga fora. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, somos comprados para estarmos no reino da luz. Como podemos compartilhar com as práticas daqueles que andam nas trevas? A Bíblia é muito clara a respeito disso. Que comunhão da luz com as trevas, não é assim? Que comunhão da luz com as trevas? Não existe comunhão. Amém? Portanto, queridos, estejamos atentos, porque o maligno vai levantar para te enganar. Ele vai fazer você concluir que não é bem por aí. Você quer ver uma coisa que o maligno faz com muita constância? É você cansar da igreja. Mas como o maligno gosta de fazer isso com você? Ele faz você cansar da igreja. Ele faz você cansar da cara do pastor. Ele faz você ter antipatia por alguém, por exemplo, do louvor. Aí você descobre que fulano tal está na escada do louvor, já não vou não, porque não suporta aquela pessoa. Não suporta. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não vão à igreja porque o maligno foi lá, encheu a mente da pessoa. Olha, não vai por isso, não vai por aquilo, e aquela coisa mais, e a pessoa fica em casa. E é isso que ele quer. E é isso que ele quer. Queridos, tudo aquilo que contraria o que Deus quer, não é dele. Coloque isso na cabeça. 3. Os demônios podem possuir animais. Marcos capítulo 5, versículo 13. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E esses eram quase 2.000 e se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Amém? Não vamos comentar muito a respeito dessa questão, porém, é possível que os animais também sejam possessos e está na palavra de Deus. 4. Os demônios opõem ao crescimento dos filhos de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. A palavra de Deus deixa claro que o nosso maior opositor não é o ser humano, mas sim os espíritos malignos. E eles se levantam para fazer você desistir, para fazer você pecar contra o Todo-Poderoso, para fazer você errar o caminho. A palavra é clara a respeito disso, fique atento. Item 5. Disseminam doutrinas falsas. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios.
E nós temos visto muito isso nesses últimos dias. E vamos ver muito mais. Isso aqui é o início. É o início. Nós estamos vivendo, de certa forma, o início da ação do mal, da disseminação do engano na igreja. Quando você vê uma igreja pregando um evangelho que não está na Bíblia, com ações que contrariam a Bíblia, no entanto você vê os sinais, vê os milagres, vê as ações extraordinárias, eu quero afirmar para vocês que é impossível que Deus esteja na causa. Nós temos uma tendência, como cristãos e religiosos que somos, que tudo que é bom e que é feito em nome de Deus é de Deus. Não é assim? Aí tem um cara aqui curando, em nome de Deus, que levante antes. Mas quando você vê o que está por trás, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem a manifestação do Todo-Poderoso. Ele falou em nome de Deus, mas não é Deus que está agindo. Aconteceu o milagre, aconteceu o sinal, sim, mas não quer dizer que se alguém fala em nome de Jesus, está falando por Jesus. Só um exemplo, alguém pode chegar para o Cosme e falar: olha, Elias falou isso e isso, mandou que você entregue isso e isso. Essa pessoa foi e falou em meu nome, mas não falou por mim. Se ele tivesse levado alguma coisa assinada por mim, sim, ratificaria a minha palavra. Mas o fato apenas de alguém chegar e falar: alguém disse isso, não quer dizer que aquela pessoa realmente te deu essa autoridade. Trazendo para a igreja, o cara fala em nome de Jesus, canta o nome de Jesus, faz sinais em nome de Jesus, mas quando você abre a Bíblia, descobre que ela não está dentro da igreja, ou que princípios fundamentais da fé são quebrados, são rachados, são destruídos. Como é que Deus pode estar agindo? Como, amados? A nossa religiosidade nos leva a entender que Deus está ali porque os milagres, porque os sinais estão acontecendo. Mas a Bíblia diz que o maligno faria a mesma coisa. E para que melhor do que você prender as pessoas com sinais? Para que melhor ação do que prender as pessoas com sinais, com milagres? Você vai a uma igreja dessas que estão por aí, cheio de problemas, talvez necessitado de uma cura, e o camarada vem e opera um sinal maravilhoso na tua vida, e você volta para casa sem Jesus, sem ouvir Cristo, sem viver Jesus. Mas você volta amarrado à igreja. Foi a igreja que me curou, foi ali que eu recebi a cura. Mas nunca faz uma associação com Deus, com o Senhor Jesus. Porque se fizesse associação com o Senhor Jesus, procurariam viver princípios de Deus na vida. Tem um ditado por aí que diz: nem tudo que parece é. Não é assim? Nem tudo que reluz é ouro. E diz a palavra: nem todos que falam em meu nome estão falando em meu nome. E Jesus fala a respeito disso. Lá no dia eterno falarão: em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos, em teu nome nós fizemos milagres. Qual será a resposta de Jesus? Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Gente, é bíblico. Não nos deixemos enganar pela aparência, mas vivamos de fato a verdade do Todo-Poderoso na nossa vida. Item 6. Os demônios são espíritos territoriais. Essa questão de espíritos territoriais é o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele está aqui conosco neste momento, está assim, a Bíblia diz que é desta forma, e nós cremos porque aqui estamos reunidos para honrar e glorificar o Criador. Mas ao sairmos desse espaço, o Espírito Santo de Deus não fica plantado aqui, como se aqui fosse a residência dele. No entanto, a Bíblia nos dá a entender que os demônios, eles marcam locais, e ali eles fixam moradia. Eles ficam plantados ali. É um refúgio para eles. Casas, locais que são dedicados a cultos pagãos, e outros locais onde a religião está fora dos padrões que Deus quer, que é da verdade do Todo-Poderoso. Ali os demônios, eles fazem moradia, irmãos. Quantos queridos que
muda para uma casa ou compra uma casa e não consagra para o Todo-Poderoso. Só que você não sabe a história daquele imóvel. Você não sabe o que foi que aconteceu ali no passado. Quem foram as pessoas que ali residiram? Qual foi o objetivo da construção daquele imóvel? Você não sabe nada a respeito dele. Você apenas comprou e passa a morar. Aí você passa a ter uma vida perturbada, uma vida com dificuldade. Você ouve coisas estranhas. Você tem sensação que tem alguém dentro da sua casa. Parece que passa alguém atrás de você às vezes. Você sente passos nas madrugadas e você olha para um lado e olha para outro e não vê ninguém dentro da sua casa, dentro da calçada da rua, e você ouve passos, mexe no telhado, enfim, eu fico até arrepiado com essas coisas, mas é fato. O maligno pode fazer isso, irmãos, porque ele acha que aquele local é dele, e de direito é, porque nós não consagramos, nós não dedicamos ao Todo-Poderoso. E se vocês já tiveram essa experiência, essa sensação que tem alguém a mais te olhando dentro de casa, você precisa orar e repreender os espíritos malignos e declarar que aquela casa, que aquele lar é para a honra e para a glória do Senhor. Porque se não for dessa forma, os espíritos malignos continuarão perturbando, porque eles têm direito, porque aquele local muitas vezes foi consagrado, foi dedicado a eles. Marcos capítulo 5, versículo 10. E pediam com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Ainda Efésios 6:12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Nós precisamos, amados, consagrar, dedicar o nosso lar ao Todo-Poderoso e observarmos tudo que nós temos dentro da nossa casa, se é para a honra ou não do Todo-Poderoso. Nós guardamos muitas bugigangas nas nossas gavetas, nos nossos armários, no tal do guarda-roupa, em cima do guarda-roupa. Muitas vezes você ganha alguma coisa e joga aquilo lá dentro, esquece aquilo lá. E hoje, irmãos, há muitos objetos que são consagrados às trevas. E você não sabe, mas você recebeu, achou bonitinho, leva para a sua casa. E você passa a ter problemas no seu lar, filhos rebeldes, a coisa que não quer andar, o casamento que parece que vai desmoronar, enfim, enfermidades. E você não sabe qual é a causa, qual é o motivo. Eu quero afirmar para vocês o seguinte, só para vocês entenderem. Olha, façamos de conta que esse objeto é consagrado às trevas, dedicado ao demônio. Aí você leva isso e coloca dentro da sua casa. Colocou lá, dentro da gaveta, ou no lugar de destaque na sua casa. O maligno sabe que aquilo é dele porque foi consagrado na fonte. E tem coisas, tem objetos que é impossível quebrarmos a maldição. Mas vamos lá. Então isso aqui é consagrado para as trevas, consagrado para os espíritos imundos. Aí eu achei legalzinho, bonitinho, aquela coisa toda, levei, coloquei dentro da minha casa. O maligno tem naquilo ali um ponto de apoio. E ele vem, e por direito ele se aloja. Ele tem aquilo ali como um local onde ele pode ficar, porque é dele. É como se aquilo fosse uma embaixada. Lá nos Estados Unidos tem a embaixada do Brasil. Se alguém consegue pular o muro da embaixada, pulou o muro, caiu dentro da embaixada, os Estados Unidos não pode entrar naquele local. Ali é território nacional, território brasileiro. O maligno, ele se sente como numa embaixada, guardado ali, e ninguém pode tocar nele. E dali ele começa a jogar as setas em você. E joga a seta, e alcança você, e toca em você, e te oprime a sua casa. Aí você procura, consagrei tudo, mas o que está acontecendo? Consagrei meu lar, consagrei toda a minha casa, mas por que ainda essas situações difíceis? É porque tem um objetinho ali, que o maligno conserva, que ele fixa como residência dentro da sua casa. É preciso vigiar essas questões, amados. Se é consagrado a ele, nós temos que jogar fora. Preferencialmente queimar, preferencialmente destruir, para que outras pessoas não peguem e levem para suas casas também. Roupas com inscrições que você não sabe o que é, cuidado,
Você pode estar levando uma frase de louvor a Satanás. Nós carregamos coisas que não é de Deus, não serve para a gente. E que não é de Deus, não serve para nós. Nós precisamos jogar fora, irmãos, para que o maligno não venha tocar na nossa vida. A faxina em nosso lar é necessária. Pedir o discernimento do Senhor. Deus, faz-me sensível para que aquilo que não te agrada dentro da minha casa, eu possa sentir, eu possa destruir. E depois você ora. E aquilo que é do passado não te serve. Pessoas que se converteram, não nasceram na igreja como eu e outras mais, mas se converteram posteriormente, que tem todo um passado em fotografias. Quantas vezes você tem um tanto de fotografias que não mais te serve? Não serve para você? Eram fotografias de um passado no qual você estava talvez firmando pactos com as trevas. Nós temos amor por fotografias, principalmente do passado. E rasgar uma fotografia do passado é complicado. É difícil. Mas vou rasgar minha lembrança. Mas qual é a lembrança que você está carregando na fotografia? Da dedicação a Satanás? Da comunhão com as trevas? Não é? Então não podemos, amados. Temos que estar atentos, somos novas criaturas. Essas coisas já passaram, não servem mais para nós. E nós precisamos buscar do Senhor essa libertação e viver a verdade dele. 7. Nomes de demônios. Nós temos alguns livros que trazem um tanto de nome de demônio. Eu quero falar para vocês que não são dignos de credibilidade. Não são dignos. O Espírito Santo de Deus não vai revelar nome de demônio para ninguém, até porque não há essa necessidade. E os nomes de demônios que estão nos livros geralmente foram revelados por eles próprios, ou por alguns profetas meio loucos por aí que inventam essas coisas. Não serve para nós, irmãos. Demônio tal. Esquece isso. Para que você quer saber o nome de demônio? Para quê? Não serve para nada. Ele é mentiroso. Um demônio só pode ter 500 nomes. É assim que age. Demônio é assim, irmãos. Nós não precisamos saber o nome de demônios. Nós precisamos ter autoridade para repreender o demônio e expulsá-lo. É isso que nós precisamos, queridos. Amém? A expulsão de demônios ou exorcismo era uma parte normal do ministério de Jesus, que ordenou aos seus seguidores que fizessem o mesmo. Os seguintes princípios vêm da prática de Jesus. Jesus se dirigia aos demônios e ordenava-lhes que saíssem. Marcos capítulo 1, versículo 25. E o Senhor ordenava: e saia desse homem. Expulsava-os com uma palavra. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curavam todas as pessoas que estavam doentes. Mateus 8,16. Jesus deu autoridade a seus seguidores para usar o seu nome na expulsão de demônios e usar isto como sinal do discípulo cristão. Marcos 16,17. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, e seu uso depende do relacionamento entre o Senhor e a pessoa que usa o seu nome. Você pode conferir isso em Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Portanto, para que nós possamos expulsar o maligno, necessário é observarmos os princípios do Senhor e estarmos em comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Apenas uma palavra: em nome de Jesus, saia. Saia em nome do Senhor Jesus. Declare a libertação dessa pessoa e assim o Senhor há de honrar a nossa palavra. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Que nós possamos, amados, portanto, buscar do Senhor a direção para as nossas vidas. Vivermos em santidade. Certos que Satanás é uma realidade, que os demônios são realidade, mas que quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não há Satanás, não há demônio que possa contra nós, porque nós somos mais que vencedores no Todo-Poderoso. Que Deus, portanto, nos ensine a observar os seus preceitos e a vivermos em santidade para pisarmos sobre a cabeça do maligno e sairmos com Cristo Jesus vencedores nessa batalha eterna que nos levará para os céus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por cada instante da nossa vida. Nós queremos te glorificar, Pai, pela tua palavra, pela revelação, pela direção, que tu venha nos ensinar, meu Deus,
para que a cada minuto possamos andar segundo a Tua palavra e vivermos com poder e autoridade para manifestarmos a Tua glória onde quer que nós estejamos, Pai. Dá-nos autoridade, Senhor Jesus, para pisarmos sobre a cabeça do maligno e sairmos vencedores nessa luta. Oh Deus, faz coisas novas em nossa vida, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 563.